Você sabe quando foi feita a primeira filmagem em cores no Brasil? O acervo de um documentarista que fez mais de 1000 filmes sobre o país ajuda a contar um pouco da história do cinema. Isaac Rosenberg morreu em 1983 e a filha dele resolveu mostrar o trabalho de décadas feito pelo documentarista. O sonho de um menino se transformou num retrato do país. Não, quase 1000. Esse é o número de filmes que mostram a diversidade da nação que Isaac Rosenberg escolheu para chamar de lar. O imigrante judeu-romeno chegou à Bahia aos 15 anos. Quando ele chega a Salvador, ele começa a vender chita. Com tanta pena da situação de Salvador, no ano de 1928, que ele acaba dando o tecido, ele acabava não cobrando. Na mala, o desejo de se tornar um astro de cinema. Embora tenha atuado em alguns anúncios, foi atrás das câmeras que o rapaz ganhou o respeito e a fama. Ele gostava mais de filmar do que atuar. E aí ele abraça essa profissão, como ele gostava de ser chamado de cinegrafista. Ele falava que a profissão dele era cinegrafista. Essa foi uma das primeiras câmeras do documentarista. É de 1947 e funciona até hoje. Era preciso, olha só, dar corda para só então o filme rodar. Na época, essas cartelas eram usadas para colocar os créditos nos filmes. Tudo que aparecia na tela precisava antes ser pintado, para só então os cartazes serem filmados. Agora, a grande realização da vida profissional de Rosenberg veio em 1955, quando usou essa câmera para fazer o primeiro filme brasileiro em cores. E Rosenberg, como assinava os filmes, viajou o Brasil de norte a sul durante mais de 40 anos. Fazia documentários que contavam a história de um país em desenvolvimento, mas nunca deixou o ser humano de lado. Se estavam construindo a obra, ele ia lá e filmava uma hidrelétrica. Mas antes de filmar a hidrelétrica, ele mostrava a condição do povo, como estava sem a luz, a miséria, a fome. No documentário Projeto Rio, o cineasta usa sensibilidade para fazer um raio-x da população que mora nas palafitas construídas na favela da Maré. No meio desumano das palafitas, sobrevivem 1.700 famílias. Rosenberg mostra também como o meio ambiente foi destruído para que a rodovia transamazônica começasse a sair do papel. A grandiosidade das árvores que foram postas abaixo pode ser vista nesta cena. O cineasta é o primeiro que aparece na imagem. É capaz de abrigar das intempéries 3 dezenas de operários. Mas nenhum assunto tocou tanto o documentarista quanto as secas do sertão nordestino. A capacidade de observação de Rosenberg rendeu a ele o Prêmio Índio do Brasil em 1952. Nos últimos 12 anos, essa mulher se dedicou ao homem que lhe deu a vida. Com muito trabalho, Reise conseguiu transformar quase 1.500 latas de filme em 22 DVDs. A gente sempre se emocionou muito com esse trabalho que ele fazia. E resgatar essa obra está sendo uma coisa muito boa, primeiro pela uma gratidão. Esse estrangeiro veio filmar, lembrar sempre os brasileiros da sua cultura, do seu folclore, das suas tradições.